Meu nome é Sara Fiorese de Almeida e hoje eu vou apresentar o trabalho Saberes, Mitos e Tabus em relação à alimentação durante a amamentação, um estudo envolvendo pacientes atendidas numa maternidade pública de Joinville, Santa Catarina. A respeito da introdução, então. O aleitamento materno é a primeira alimentação de toda criança, um alimento de qualidade, sustentável e adequado tanto do ponto de vista imunológico quanto nutritivo. A Organização Mundial de Saúde recomenda até os 6 meses de vida a amamentação exclusiva e complementar até os 2 anos ou mais. Apesar dessa recomendação, o desmame precoce ainda é uma realidade. Alguns estudos mostram que micro e macronutrientes, como por exemplo iodo, vitamina A, vitamina B6, vitamina B12 e ácidos graxos, eles podem se alterar no leite materno conforme o padrão alimentar materno. Por isso, o incentivo adequado à nutrição da nutriz se faz necessário. Frente a essa realidade, faz-se necessário também entender e considerar os saberes, mitos e tabus e características socioculturais envoltas nesse tema, já que os conhecimentos prévios adquiridos pela mãe podem influenciar de forma direta o ato de amamentar. Por isso, o presente estudo procurou entender quais são os principais saberes, mitos e tabus em relação à alimentação durante o período da amamentação. A respeito da metodologia, se trata, então, de uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa. Como metodologia, foi utilizada a análise do conteúdo de Bardhan. Foi desenvolvida no setor de internação de uma maternidade pública de Joinville, Santa Catarina. Foram feitas entrevistas narrativas semi-estruturadas, com puérperas e, eventualmente, com seus acompanhantes. A respeito dos resultados, foram entrevistados, então, 30 nutrizes e 8 acompanhantes. As nutrizes tinham idades entre 21 e 42 anos. Os acompanhantes, na maioria dos casos, se tratava da mãe e do marido da nutriz. A escolaridade das puérperas se mostrou bem heterogênea, porém 53% havia concluído o segundo grau, já 6,7% o superior completo. A respeito da ocupação, 40% das pacientes se referiram ser do lar. A respeito do número de gestações, eram primigesta 16,7%, estava na segunda gestação 30% e apenas uma paciente estava na sua 7ª gestação, 3,33%. A respeito do tipo de parto, 50% das pacientes referiram ter tido parto natural e 50% das pacientes parto cesáreo. A respeito de com quem residiam, 73,3% das pacientes referiram residir com o marido e ou com os filhos, e 26,7% com a família estendida, na maioria dos casos com os pais ou com os sogros. Quando foi questionado às mulheres se elas se sentiam seguras frente ao ato de amamentar, 80 entrevistados afirmaram que sim, sentem-se seguras em amamentar. Por exemplo, o relato evidenciado a seguir: sim, me sinto, nossa, demais. Primeiro pela saúde das crianças e segundo também porque o leite é muito caro, sendo que tem de graça no próprio corpo. Eu me sinto segura sim, puérpera 19. Porém, 10% das pacientes referiram não sentirem-se seguras, destacando como motivo principal o desconforto e o medo do leite materno não ser suficiente e não suprir todas as necessidades do bebê. Destacaram também o processo lento de produção e descida do colostro nas primeiras horas pós-parto. Não, tenho medo que o meu leite não sustente, puérpera 9. Quando foi questionado as pacientes se elas tinham alguma dúvida do que comer durante esse período da amamentação, 56,7% das entrevistadas afirmaram que sim, tinham dúvidas a respeito do que se alimentar durante o período da amamentação. Muitas entrevistadas expressaram como principal dúvida o que poderia gerar ou não cólicas do lactente no bebê. Minha avó veio com uma bobiça. Meus meninos nunca tiveram cólica, mas vocês servem aqui o feijão preto. Daí, quando ela me viu comendo, ela disse: guria, você não pode comer isso, o feijão. Meus meninos nunca me incomodaram com cólica, mas ela veio com isso, que o feijão, especificamente o preto, dá cólica, puérpera 5. Quando foi questionada as mães a respeito da visão delas, então o que a mulher deveria comer durante esse período da amamentação ou não comer, a maioria das pacientes referiram que a alimentação deve ser composta de alimentos in natura ou minimamente processados. Destacaram bastante aqui as frutas e as verduras, por exemplo. Deve ter pouca quantidade de alimentos muito açucarados e doces, menor consumo de alimentos industrializados e fast foods.
Aumentar o fracionamento da dieta, então comer de 3 em 3 horas, por exemplo. As puérperas também expressaram dúvida a respeito do consumo da cerveja preta, se seria adequado ou não. Precisa tomar bastante líquido e comer bastante sopa. Cerveja preta, será que ajuda? Puérpera 15. Eu sempre ouvi falar que não pode comer feijão, chocolate também. Chocolate é proibido, puérpera 1. Quando foi questionada as mães se elas haviam sido orientadas tanto pelos profissionais da saúde quanto pela família, 80,7% das pacientes referiram que sim, haviam sido orientadas pela família, por exemplo, pela mãe, pela avó. Também, 50% das pacientes também referiu ter sido orientada por um profissional da saúde, na maioria dos casos, um profissional da própria maternidade sede do estudo. Tem que comer canja, 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 canja. A minha sogra até diz, antigamente a gente engordava 7 galinhas e depois matava, deixava tudo certinho só para fazer a canja. Mas eu digo, a gente não mora mais no sítio, não tem mais como engordar as galinhas. A gente não faz porque não dá. A gente mora em outro ambiente, né? Elas cuidam muito bem de mim, mas não dá para ser igual. Puépera 29. Quando foi questionado as mulheres sobre os mitos, os saberes e tabus relacionados à alimentação durante o período da amamentação, mais especificamente a respeito da existência ou não do leite materno fraco, 73,3% das pacientes afirmaram que não acreditam existir leite materno fraco, porém 16,7% das pacientes afirmaram que sim, existe leite fraco. Acho que existe leite fraco sim, não sei. A minha irmã não conseguia sustentar minha sobrinha, puérpera 9. Quando foi questionado às mulheres se a fruta cítrica era uma fruta adequada para consumir durante esse período, 50% das pacientes referiram que sim, as frutas cítricas são adequadas para se alimentar durante o período da amamentação. Porém, 10 puérperas, então 33,3%, referiram que não se trata de alimentos adequados para o consumo nesse momento. Não pode comer frutas cítricas, não sei por quê, mas não pode. A mãe ontem estava enlouquecida que ela veio e viu que aqui eles serviram laranja, puérpera 1. Eu acho que é forte, mal não faz, mas não dá para consumir direto, né? É muito forte, puérpera 25. A respeito da discussão. Então, há vários determinantes para que a amamentação aconteça, dentre eles os determinantes individuais, como, por exemplo, a intenção da mulher em amamentar ou não. Essa intenção da mulher em amamentar, ela já está estabelecida lá no 3º trimestre de gestação, e isso é um forte preditor para o sucesso da amamentação, para que a amamentação ocorra e perdure. E no presente trabalho, foi possível observar que 24 puérperas entrevistadas expressaram sim a vontade e a segurança quanto ao ato de amamentar. A respeito das orientações e assistência à nutriz. Então, a amamentação é um processo permeado de crenças, valores, mitos e tabus repassados de geração em geração, fruto do contexto socioeconômico-cultural onde a mulher se insere. Nesse caso, muitas nutrizes elas são orientadas por membros da família, por exemplo, as mães e avós. Essa influência familiar ela pode configurar-se tanto como incentivador ou não do processo de amamentação. E aqui no presente trabalho foi possível observar que 80,7% das entrevistadas haviam sim sido orientadas ou pela mãe ou pela avó, por exemplo. A respeito dos alimentos e a cólica do lactente. A Sociedade Brasileira de Pediatria, no seu guia sobre aleitamento materno, ela afirma, né, que a cólica do lactente é caracterizada por um distúrbio gastrointestinal funcional transitório de etiologia não específica. Por isso, não está claro ainda na literatura o impacto da dieta como causador das cólicas do lactente, nem qual grupo de alimentos seria realmente o causador desses sintomas. Por isso, a restrição alimentar, quando não orientada por um profissional da saúde, pode trazer prejuízos no aporte de nutrientes do binômio mãe e bebê. E nesse caso, o Guia Alimentar para Menores de 2 anos, ele orienta que a nutriz não exclua nenhum alimento sem que realmente haja essa necessidade. A respeito do leite fraco. Então, a crença do leite fraco é hoje uma das principais causas do desmame precoce. O Alimentar para Menores de 2 anos, ele desmistifica esse mito e afirma que o leite materno é adequado sim para o bebê. A respeito das bebidas alcoólicas, então a caderneta da gestante, ela destaca a importância de se evitar o consumo de bebidas alcoólicas. E a respeito da conclusão, então, a amamentação é um momento permeado de crenças, valores, mitos e repassados de geração em geração. E frente a essa realidade, faz-se necessário que as equipes de saúde elas estejam capacitadas e atentas às necessidades tanto da gestante quanto da puérpera, de forma a alinhar o conhecimento teórico ao prático
E para trabalhos futuros, sugere-se então a confecção de um material educativo, como por exemplo uma cartilha, desmistificando todos esses mitos. Obrigada.